Olá, muito obrigada por esse convite. É assim que eu quero começar esse nosso encontro, em que eu vou ter essa oportunidade bendita de dividir com vocês algumas das reflexões que eu fiz. E desta vez essas reflexões têm a ver com o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou pedir licença para vocês para ler esse primeiro trechinho do Evangelho, né? Antes de eu ler esse trechinho do Evangelho, eu vou dizer para vocês que de vez em quando vocês vão ver que eu estou olhando aqui do lado, mas é porque eu tenho uma colinha e porque eu preciso seguir um roteirinho, senão eu começo a falar aqui e acabo me perdendo, né? Então vamos lá. O capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo tem sob o título Buscai e Achareis. O primeiro tópico dele chama-se Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, acha. E quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se vós outros, ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 11. Esse capítulo, né, do Evangelho, juntamente com O Homem Integral, que é um livro psicografado por Divaldo Franco, do Espírito Joana de Ângeles, bem como Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, me suscitaram as reflexões que eu vou dividir com vocês hoje, né? Então vamos lá. Na instrução dos espíritos, nesse capítulo, eles nos colocam que nós não estamos na infância da nossa humanidade, né? Que naquela infância, na infância da humanidade, a gente só estava preocupado com a sobrevivência, literalmente com sobreviver, com arrumar o que comer, né? E que hoje nós temos já consciência ou já racionalizamos que nós temos uma centelha divina dentro de nós, né? E que essa centelha, né, junto com essa centelha, nós temos o desejo incessante de melhora. E aí, no livro O Homem Integral, no capítulo 3, A Busca da Realidade, a Joana nos fala sobre humanizar. E o que é humanizar no conceito ou nos ensinos da Joana de Ângeles, né? O que ela entende por humanizar? Então eu vou tentar traduzir para vocês, se é que eu posso usar esse termo, né? O que eu entendi, vou passar para vocês o que eu entendi. O que é humanizar? É quando a gente olha para a gente e a gente se acolhe, mas a gente tem que olhar lá para dentro da gente, né? A gente tem que olhar com verdade, né? A gente olha até para aquela coisa mais feinha que a gente não gosta, mas a gente olha, né? A gente procura acolher isso com carinho, acolher esse nosso lado não muito legal com carinho, porque a gente vem há algum tempo, né, nos utilizando daquilo que Joana chama de sombra, que Joana chama de máscara, a gente vem utilizando isso para nos posicionar socialmente melhores, né? Porque é socialmente aceito, porque é um padrão que a gente tem na sociedade, né? E porque a gente fica melhor na foto, né? Só que isso significa que eu tô pegando todas aquelas coisas que eu não quero enxergar e que eu não quero mostrar e tô fazendo o que com elas, né? Onde que tá isso? Não desaparece, não some,
né? Quando a gente limpa a casa, e fazendo uma analogia bem comum, a gente pega o lixo, a poeira e joga debaixo do tapete, ela não desaparece dali. Ela continua debaixo do tapete, ela vai se acumulando e uma hora ela não vai caber mais debaixo do tapete, né? E ela vai se manifestar, né? No caso nosso, né, quando a gente não se dá o direito de nos acolher nas nossas mazelas, digamos assim, essas coisas podem vir à tona das formas mais dolorosas, né? Nas dificuldades emocionais, nos prejuízos para a nossa saúde física, para a nossa saúde mental, inclusive, né? Nessa passagem ainda do Evangelho, há uma menção direta sobre a questão do materialismo, né? Sobre esse nosso relacionamento, digamos assim, com as coisas materiais, né? É uma das dificuldades que a gente tem, né? De olhar para essa necessidade nossa, encarnados nesse planeta de provas e expiações, de ter, de adquirir, de possuir, né? E muitas vezes essa nossa dificuldade vai sendo camuflada por uma postura socialmente aceita, né? Ah, eu sou uma pessoa simples, eu não ligo para as coisas materiais, etc. Várias frases feitas que a gente vai encontrando para nos posicionar melhor, né? Enquanto isso, a nossa sujeirinha lá debaixo do tapete, lá no inconsciente, e o nosso ego tomando conta, né? Só que vai ter uma hora que isso aflora, né? E como que a gente faz para olhar para isso com humanidade, humanamente, como pede a Joana, né? Como nos ensina a Joana? Acho que ela mostra esse caminho, né? Quando a gente aceita. E aí, em aceitando, eu procuro uma ajuda. Por que não? Né? É uma ideia que me veio agora. Então, eu procuro ajuda. Então, tem um atendimento fraterno na minha casa espírita, eu posso conversar lá no meu atendimento fraterno sobre isso. Né? Eu tenho um caminho, e tá muito ruim isso, né? O prejuízo está sendo muito grande, na forma de uma compulsão, por exemplo, eu acolho essa minha dificuldade e busco uma ajuda profissional, sim, por que não, né? Antes que isso se transforme numa coisa mais complicada, né? Num prejuízo maior para mim, para minha saúde, né? Joana nos fala, então, ainda lá nos seus livros, né? A respeito de uma coisa que eu achei muito bacana, que ela chama de trilogia, né? Lá no Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia, no último capítulo, capítulo 33, A Busca. Ela fala de uma trilogia, né? Batei, pedi, buscai. E é lógico que Jesus está falando, isso a gente já está careca de saber, que Jesus está falando de uma busca ao que não é perecível, a busca do que é durável, né? Aquilo que a gente pode dizer assim, entre muitas aspas, levar no caixão, né? E não das coisas perecíveis, mas isso a gente já sabe, né? A reflexão que eu fiz em cima disso e que eu quero dividir com vocês é quase uma coisa pragmática, né? Quando Jesus fala batei, pedi, buscai, eu fico pensando, por exemplo, se eu vou bater numa porta, eu tenho que saber que é aquela porta que eu quero que abra. Se eu vou pedir alguma coisa, eu tenho que saber o que eu estou pedindo, o que eu quero obter com aquele meu pedido, né? O que eu quero receber de volta com aquele meu pedido, né? E quando eu vou buscar, quando eu vou procurar alguma coisa, eu preciso saber o que eu estou procurando, porque senão eu vou ficar procurando por aí, igual maluco, e o que eu estou procurando, afinal, né? E aí veja como a gente precisa de novo voltar à questão do autoconhecimento, né?
Porque se eu não me conheço, como que eu vou saber, né? O que eu estou pedindo, o que eu estou procurando, o que eu estou buscando, que porta que eu estou batendo, né? É isso mesmo que eu quero para mim, é isso que eu quero que vá, é essa porta que eu quero que se abra, porque, gente, o pai só abre a porta certa, né? Então, a gente pode até levar um susto, mas o pai só abre a porta certa pra gente, né? Então, quando eu me conheço, mesmo de novo, lá naquilo que eu até não quero mostrar para ninguém, né? Mas quando eu me reconheço com humanidade, né? Eu vou com mais assertividade pedir, buscar e bater, né? Nesse processo, né, nesse caminho de eu me reconhecer, de eu me aceitar, de eu ir trabalhando, né, essas coisas em mim, olhando essas coisas em mim, é melhor, né, porque é um olhar para dentro. Aí a gente vai fazendo esse caminho como a Joana nos aconselha, não, como a Joana nos orienta, com humanidade, né? Eu começo um caminho de transformação, né? Eu tenho um pouco de receio, às vezes, dessa questão, porque eu mesma já me peguei achando que, então tá. Então, eu sou ciumenta. Então tá, eu sou ciumenta. Pronto, já me transformei, porque eu reconheci que eu sou ciumenta. E não é bem assim, né? É um reconhecimento, é uma aceitação e um caminho de vagaroso, lento mesmo, com muita paciência. E aí a Joana vai nos orientando de novo, né? Como que é esse caminho dessa mudança, desse aceitar-se, desse transformar-se, né? Então eu vou lá, de que jeito? Eu vou com paciência, né? Eu vou com paciência porque não é... Então, eu reconheço que eu sou ciumenta, né? Então, daqui uma semana eu vou na terapia, ou sei lá, faço um fraterno, ou fico falando para todo mundo, eu sou ciumenta mesmo, né? E pronto, melhorei, já mudei, porque eu já reconheci, então eu já mudei. Isso é uma coisa perigosa, né? A gente precisa ter paciência com a gente mesmo. Faz parte desse humanizar-se, ter paciência com a gente mesmo, né? Joana fala de perseverança, que é aquilo de você não deu certo, tenta de novo, faz de novo, né? Onde que eu errei, entre aspas, né? Onde que eu posso, o que eu posso fazer, né? Como que é essa coisa de pedir desculpa, como que fica isso, né? Olhar para dentro. Esse olhar para dentro que eu já falei, a gente precisa ter coragem, confiança no futuro, né? Quando a gente confia que lá na frente as coisas vão dar certo, as coisas vão melhorar, mas lá na frente, né? Então, a gente vai nesse caminhar com paciência, com perseverança, com coragem, né? A gente aceitar todas essas coisas, mas é com amor, né? É com essa coragem, porque assim, se eu cada vez que eu Léo, escorregar, né, na minha fé, que é, eu acho que eu tenho fé, eu acredito que eu tenho fé, e aí eu dou umas escorregadas, se cada vez que eu dou uma escorregada, eu vou me punir por isso de uma forma, né? Ai, você não podia ter feito isso. Isso vai ficar muito pesado para mim. Então, eu não tô me acolhendo a mim mesma, né? Eu não tô olhando para mim. Então, tá bom, eu escorreguei hoje, não deu muito certo, eu fui assim, meio vacilante na minha fé, mas eu vou de novo, vou tentar de novo. Não quer dizer que eu não tenho fé, quer dizer que eu sou humana, né? E aí, o que faz? Uai, gente, acabei de falar, volta lá, né? Paciência, perseverança, coragem, confiança no futuro, humanizar-se, né? Acho que essa é a palavra-chave, humanizar-se. Seguindo em frente,
Ainda no final desse capítulo 25, Mateus nos traz a seguinte passagem, né, que tem a seguinte frase: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Essa frase me conquistou por várias razões, né? Mas essa não é à toa que eu escolhi esse capítulo do Evangelho, porque ele é o meu preferido do Evangelho, né? Essas frases, essas palavras de Jesus, eu tenho transformado no meu mantra todos os dias, né? De alguma forma, eu acho uma forma de encaixar essas palavras no meu dia para que ele se torne melhor, para que eu consiga humanizar a minha vida, o meu dia, a minha convivência comigo mesma, né? Amanhã é amanhã. Para cada dia basta o seu mal, né? E se a gente for pensar, e eu não queria falar sobre isso, mas não tem como a gente não falar desses dias de confinamento, né? Usando essas palavras para esses dias, né? Esse mantra para esses dias, eu tenho ido devagar. Né? Todo esse ensinamento da humanização, todas essas palavras, né, desse capítulo 25 do Evangelho, de que forma? Eu vou me permitindo algumas coisas, né? Eu vou me permitindo, eu tenho um neto, né? E ele não está comigo, ele era uma convivência que eu tinha diária, né? Nós tínhamos uma convivência diária, ele tem 1 aninho e pouco. E aí eu sinto muita falta dele. E de vez em quando a mãe dele faz uma chamadinha de vídeo comigo, e tem dia que tudo bem, mas tem dia que dá vontade de chorar. Então eu choro, né? E tem dia que eu não quero abrir nenhuma mensagem, eu não quero saber quantas pessoas desencarnaram, eu não quero saber qual é a progressão do vírus, eu não quero saber quantos hospitais estão sendo construídos, eu não quero saber o que o presidente falou, eu não quero saber nada do que está acontecendo. Então eu me permito não abrir as mensagens. Nem por isso eu me sinto ignorante ou à parte naquele momento. Naquele dia, né? Eu não quero saber. Então eu me permito. Vocês sabem que às vezes eu não tenho aberto nem as mensagens psicofônicas de grandes espíritos. E não é porque eu não quero ver. Eu vou ver no outro dia, quando eu tiver a fim de ver. Naquele momento não é o que eu quero. Eu me permito isso, né? A gente tem feito lá na SECRE, né, na Sociedade Espírita Cláudio Reis, que é o centro espírita que eu frequento, os estudos online, né? 2 vezes por semana, 3 vezes com a evangelização aos domingos, né? E eu tenho me permitido isso, né? Eu tenho feito. No começo foi engraçado, a gente tem feito isso agora, tá dando certo, tá bem bacana, eu acredito que muitas casas espíritas estão fazendo isso, e no começo foi legal, né, foi engraçado até, rendeu algumas risadas, porque a gente clicava e subia a câmera, e aparecia de novo, e corta o som, né, mas a gente foi fazendo, né, a gente foi tentando, de alguma forma, tá junto, né, isolado, mas junto, né, humanizar-se. Né? Então, é uma questão, voltando, né, ao nosso assunto do Evangelho, é uma questão mesmo de não se inquietar com o ouro, como ele fala, como Jesus falou tão bonito para nós, né? Não o ouro material, né? Mas esse ouro que a gente tem dentro da gente, porque a gente tem essa centelha divina dentro da gente, é o nosso ouro, gente, né? Como que a gente faz para guardar esse ouro, para preservar esse tesouro que a gente tem? A gente precisa combustível para esse tesouro que a gente tem. A gente precisa se conhecer para dar combustível para esse tesouro, para não ficar se punindo tanto, para não se cobrar tanto, para se permitir, para humanizar,
né? Dar combustível para a centelha divina que a gente tem dentro da gente, né? Olhar para a gente com carinho, olhar para a gente com aceitação, né? Olhar para a gente, eu diria até devagar, né? Devagar. Nessa passagem do Evangelho, os espíritos superiores nos acalmam, né? De que forma que eles nos acalmam? Eles nos acalmam porque eles nos dizem que Deus conhece todas as nossas necessidades e em as conhecendo, Ele as provê, né? Deus provê as nossas necessidades. O que acontece é que nós, às vezes, muitas vezes, né, colocamos algumas coisas supérfluas no lugar das necessárias, né? Porque às vezes a gente não sabe distinguir o que é supérfluo e o que é necessário. E daí a gente coloca o carro adiante dos bois, muitas vezes, né? Ah, mas como que a gente vai saber que a gente está fazendo isso? Olha eu repetindo de novo. Ô, palestrinha repetitiva essa sua, né, Léo? Eu preciso me conhecer. Quando eu me conheço, eu sei que aquilo é o supérfluo, não é uma necessidade. Quando eu me conheço, eu sei que mesmo sendo supérfluo, naquele momento é o que que eu tô dando conta. Então, se eu tô dando conta naquele momento, eu vou me acolher naquele momento dentro daquilo que tá bom, né? Ah, eu vou ficar o resto da vida assim? Não, não vou ficar o resto da vida assim, porque eu tô enxergando, eu tô olhando para dentro, eu tô vendo, né? Então, é lógico, gente, que não dá pra gente ignorar esse momento que a gente está vivendo, né? Que é tão diferente de tudo, né? É tudo tão sui generis mesmo, né? Mas não dá pra gente olhar para isso e não pensar no nosso Pai, que Ele é soberanamente justo e bom. E que ele não é um Deus de carne e osso, como existia na mitologia, e está fazendo isso de capricho, né? Ele tem um propósito, ele tem um objetivo para nós, né? E a gente precisa usar do nosso livre-arbítrio para cada um de nós encontrar o seu objetivo dentro disso que está acontecendo com a gente, né? Senão fica tudo uma coisa muito sem sentido, na verdade, né? E não é isso, né? Mas isso também você já sabe, acho que vocês estão cansados de saber. Eu só estou falando isso para fazer o link, explicar para vocês aqui, né, uma coisa minha. Por que esse evangelho é o meu preferido? Porque para mim ele mostra várias coisas, né? Primeiro ele mostra de uma forma bastante clara, né, o quanto é perigoso a gente ter dar importância exacerbada para as questões materiais. Então aqui eu não estou fazendo apologia para ninguém ficar aí, sei lá, ai, não faz nada, não compra mais nada, vai viver. Não é isso, né? É exacerbado, né? Ou não olhar para essa dificuldade que eu tenho, né? Esse evangelho mostra isso, né? O quanto é perigoso eu dar valor para as coisas materiais de forma exacerbada, né? Mas mostra também que a gente tem para nós e conosco o cuidado do nosso Pai, que Ele está lá olhando pela gente, né? E cuidando da gente naquilo que a gente necessita de verdade, né? E que a gente precisa, né? Olhar as aves no céu, olhar os lírios do campo, né? Então não está errado a gente contemplar às vezes, né? Contemplar a natureza, contemplar as coisas bonitas, né? Olhar para as coisas bonitas, né? Porque às vezes a gente está tão nessa faina de fazer as coisas, de trabalhar, de não parar, né? E a gente não contempla o que tem bonito na natureza, o que tem bonito nas pessoas que estão à nossa volta, o que tem bonito no nosso vizinho, o que tem bonito em nós,
né? E se a gente pode, então, olhar para essas coisas, né, juntando com o que está acontecendo com a gente hoje, é mais ou menos isso, né? Tá dentro de nós, né? Tá sozinho em casa, mas não tá sozinho, né? Tá com a gente mesmo, olhando para a gente mesmo, né? Olhando para a gente com carinho, olhando para a gente com cuidado, respeitando cada passo que eu consigo dar, cada pouquinho que eu consigo fazer. E aí eu vou pedir para vocês, né, licença, né? Ainda bem que vocês não podem responder, porque vai que vocês não me dão licença. Eu vou falar para vocês que eu vou ser bastante arrogante agora, mas eu criei algumas coisas assim comigo mesma para passar esses dias, né? E vou dividir com vocês aqui algumas coisas que eu tenho feito e eu espero que ajude vocês, né? Porque é assim, gente. Tem dia que dá certo, tem dia que não dá, mas a gente vai em frente. Cai, levanta, dá certo, dá errado, chora, ri, lê mensagem, não lê mensagem, mas vamos em frente, né? Então eu fiz algumas coisas, eu criei algumas coisas para mim mesma, algumas rotinas para mim mesmo que estão me ajudando, né? E eu vou dizer até que eu fiz uma adaptação disso, né? São dicas espíritas, digamos assim, se eu posso ser bem arrogante nisso, né? Então vamos lá, algumas delas são, né? Ou elas são as seguintes. Quando a gente acorda, né? Acordar, levantar, não vamos ficar de pijama o dia inteiro, não, né? Vamos levantar, vamos trocar de roupa, tomar nosso café, né? Eu me arrumo de manhã, né? Por quê? Eu não vou sair, não vou ver ninguém, né? Mas eu vou me ver, né? E eu mereço me ver melhorzinha, né? E eu fico pensando assim, se eu me arrumo para ir no supermercado da esquina, né? Para ficar apresentável para os outros, por que eu não vou ficar apresentável para mim mesma? Né? Então acordar, levantar, trocar de roupa, né? Se arrumar, se cuidar, aparência mesmo, né? Tudo bem, o externo é só o externo, acabei de falar de materialismo, mas ajuda a gente, né? A caminhar, como eu falei, né? Outra coisa, a gente faz o evangelho, né, no lar. Acho que todos nós, a maioria de nós aqui faz o evangelho no lar, né? Uma vez por semana, no mesmo horário, reúne a família, ou faz sozinho, né? Então, eu tenho feito todo dia, gente. Tô fazendo todo dia o evangelho, né? Tô fazendo todo dia porque, olha, vou falar, eu tô precisando, né? Então, como eu tô precisando, tô fazendo todo dia. E é daquele jeito, às vezes sozinha mesmo, não tem problema, né? Eu faço sozinha mesmo, não tem problema. Oração, né? É importante a gente fazer oração, é importante a gente rezar, né? É importante essa conexão, a gente sabe que é importante. Então vamos lembrar de, na hora da gente fazer essa conexão, a gente também agradecer, né? Lá vem a questão da gratidão, a pessoa falando, mas é isso mesmo, né? Gratidão tem uma energia muito especial que já é até cientificamente comprovado, né? Então vamos agradecer, lembrar de agradecer, né? Porque a gente vai mudando toda essa energia que nos envolve nosso campo mental, envolve nossa casa, né? Que agora a gente precisa, se a gente já cuidava, vamos cuidar ainda mais, né? Da nossa casa física e da nossa casa mental, né? Mexer o corpo, né? Fazer exercício. Tá, mas eu não sei, não tenho nem tênis, nada. Então tá. Mas aí a gente não tá cuidando da casa, não tá varrendo, limpando, cozinhando. Então por que a gente não põe uma musiquinha, né? Enquanto a gente faz isso. E aí vai dando uma dançadinha. Não precisa dançar o passo certinho, né? Mas a gente vai se mexendo, né? Não ficar o dia inteiro no sofá, ou lendo, ler é importante, tudo bem, mas a gente se mexer o corpo, né? Comer direitinho, comer melhor, né? Cuidar da alimentação, isso é muito importante, eu tenho feito isso, né? Diminuir, não como mais açúcar, por exemplo, né? Não é nada que, gente, eu só tô falando assim, né? Uma coisa, né, que eu achei que é uma ideia
que eu achei que pode dar certo, né? Então, sabe, a gente faz um cafezinho de tarde, liga aí o WhatsApp no vídeo, liga para uma amiga, uai, toma café conversando com aquela amiga pelo WhatsApp, né? A gente tá junto, né? É o que temos, né? Participar dos encontros, né, que a nossa casa espírita proporciona online é bastante importante, porque a gente se sente parte de um todo, né, de um grupo que é importante, a gente compartilha, divide as coisas, as aflições, as alegrias, né, as coisas que a gente está fazendo, né, porque aí a gente vê que essa doutrina consoladora realmente consola. E para terminar, gente, eu queria dizer para vocês o seguinte: nós espíritas temos como um dos nossos mandamentos, né? Amai-vos e instruí-vos. Instruí-vos. Nós não podemos nos dar o direito de ser ignorantes. Nós não podemos dar brecha para a ignorância, para a gente esquecer, fechar os nossos olhos para uma realidade. A realidade de que nós estamos conectados, todos nós estamos conectados. Nós estamos conectados porque estamos morando no mesmo planeta. Nós estamos conectados porque estamos todos imersos no fluido cósmico universal. Nós estamos conectados porque somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Nós estamos conectados porque temos este planeta como moradia e, portanto, temos o mesmo governador. O mesmo governador, o mesmo irmão maior que nos serve de guia e de modelo. E é assim que eu termino, agradecendo essa oportunidade e pedindo ao nosso irmão maior que ele nos guarde e nos proteja, como irmãos, como espíritas, como cristãos. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ampare e nos proteja sempre. Muito obrigada, gente.